Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma aula, agora na segunda metade do nosso curso. Hoje, a aula 9. E vamos, junto com Jesus, rumo a Jerusalém. Eu fico muito ansioso para a gente começar a nos aproximar de Jerusalém, porque Jerusalém é um lugar tão encantador, de tantas histórias, né? E essa primeira parte do ministério de Jesus que a gente estudou até aqui é totalmente concentrado na Galileia. Jesus esporadicamente ia a Jerusalém, nas festas, como a gente viu na aula passada, mas sempre voltava para a base dele em Cafarnaum. Hoje nós vamos ver o início de uma mudança de trajetória, como eu falei para vocês que aconteceria agora nessa segunda parte do nosso curso. Mas antes, vamos nos lembrar aí do que aconteceu na aula passada, porque todos os acontecimentos a partir de hoje estão extremamente ligados à aula anterior, né, a aula 8, que nós demos o nome para ela de Jesus se revela. Naquela aula passada, nós começamos com Jesus e os seus discípulos lá perto do Monte Hermon, lembram disso? Em Cesareia. E foi lá que Jesus escutou de Pedro aquela declaração, né? Quando Jesus perguntou, quem que eu sou? Pedro respondeu, olha, você é o Messias. É isso que significa a palavra Cristo. Tá? Às vezes a gente acha que é um sobrenome, é um apelido, não. Cristo significa Messias. O que Pedro falou, ó, você é a pessoa que nós esperávamos, você é a pessoa de quem os profetas já haviam falado, você é o enviado de Deus, o Filho de Deus. Né? E a partir daquele momento, Jesus começa a preparar os seus discípulos de uma forma mais enfática, porque ser o Cristo tinha muitas consequências, muitas implicações. Significaria que ele sofreria tudo aquilo que estava escrito nas profecias. Ia ser perseguido, ia ser torturado, enfim, ia ser morto. Mas tinha consequências também, gente, para os discípulos de Jesus, para os seguidores. Não é verdade? Jesus ser o Cristo significava que os seus seguidores também sofreriam consequências. Então, nós vimos ali Jesus passando, na aula passada, cada vez mais tempo com os seus discípulos. Não que ele não estivesse junto do povo, da multidão, mas a gente vê Jesus com um cuidado mais intenso com os seus discípulos, ensinando aquilo que se tornaria a base do que a gente pode chamar de doutrina cristã. Nós vimos na aula passada Jesus falando sobre sujeição às autoridades, inclusive civis. Nós vimos Jesus falando sobre, o que mais, gente? Me ajudem nisso. Sobre perdão, não foi isso? Nós vimos Jesus falando sobre humildade, em se tornar como uma criança. Né? Ele foi preparando os seus discípulos para os acontecimentos que estavam por vir. Então, nós vimos já no final da aula, quando Jesus, ele finalmente, de uma forma mais clara e diante de toda a população, lá em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, Jesus, ele reivindicou nada mais, nada menos que divindade, usando diversas expressões para fazer isso. Né? Ele falou que quem tivesse sede deveria beber dele, né? E do seu interior fluirão rios de águas vivas, e a gente pôde pensar um pouco sobre isso na aula passada. Né? O que é ter sede? Né? Significa uma busca, não é isso? Uma busca pela vida. Então, o que Jesus disse, olha, vocês estão em busca, vocês estão procurando alguma coisa, eu sou a resposta. Todas as nossas buscas terminam em Jesus. Jesus falou também que ele era a luz do mundo. Lembra aquele episódio incrível, né? Nós vimos ali os candelabros de 21 metros de altura, iluminando toda Jerusalém, que significavam a luz divina, a presença de Deus no meio deles. Jesus falou, olha, eu sou a luz do mundo. E por fim, nós vimos Jesus ali envolvido num daqueles que é
um dos maiores mistérios da religião judaica, né? O nome de Deus. Quando Jesus declarou não uma nem duas vezes, mas pelo menos 3 vezes, né? Ele se disse o próprio Deus, né? O Deus Pai, né? O Deus eterno, o Criador de todas as coisas, o Deus que tinha tirado aquele povo do Egito há tantos anos atrás. Jesus disse: eu sou, né? E essa talvez para algumas pessoas possa não parecer uma questão assim muito significativa. Será que realmente faz muita diferença? Uma vez uma pessoa me disse, né, falou assim: olha, se você procura Jesus como Deus e eu procuro como profeta, o importante é que todos procuramos Jesus e vamos deixar isso para lá. Isso talvez não faça tanta diferença, né? Olha, para Jesus esse raciocínio não funciona. Porque nós vimos lá, eu transcrevi o versículo em João, capítulo 8, Jesus falando o seguinte: olha, se vocês não crerem que eu sou, morrerão nos seus pecados. Porque se Jesus não é Deus, ele não tem autoridade para fazer a remissão de pecados, para nos conduzir até o Pai, né? Para perdoar as nossas dívidas. Então, para Jesus, essa é realmente uma questão muito importante. É uma questão de vida ou morte. Aliás, se tiver restado alguma dúvida sobre esse assunto, eu sugiro que vocês leiam o capítulo 8 de João, né? O capítulo 8 de João, nós vemos Jesus fazendo declarações enfáticas a respeito da divindade dele. Depois de ouvir Jesus na festa dos tabernáculos, como nós ouvimos, ou depois de ler o capítulo 8, não tem mais jeito de se manter neutro. A neutralidade acabou. Ou nós entendemos que Jesus é realmente Deus, o próprio Deus, que se fez homem e habitou entre nós para que nós o conhecêssemos, ou nós precisamos entender que Jesus é uma fraude, é um mentiroso, é um farsante e, como tal, não é digno de nenhum crédito, né? Aliás, ele teria, nesse caso, cometido o pecado mais grave dentro da religião judaica, que seria o pecado da blasfêmia. É por isso que, diante das declarações de Jesus a respeito da divindade, o povo judeu também acabou a neutralidade. Sabe aquelas pessoas que são apenas simpáticas? Já não existe mais. O Evangelho de João fala lá no capítulo 8 que alguns creram. Jesus é realmente o Messias. Outros pegaram em pedras para matá-lo. Procuraram os guardas porque Jesus estava blasfemando. Então, a neutralidade acabou daqui para frente. E essas declarações de Jesus, essa reivindicação a respeito da divindade, que vão colocar ele numa linha de confronto crescente com as principais autoridades. As pessoas podiam aceitar Jesus, as pessoas da época, né? Os judeus estavam dispostos a aceitar ele como um homem bom, alguém que estava trazendo bons ensinos, alguém que estava fazendo bem para a população. Que mal tem nisso? Até um milagre ou outro eles podiam aceitar, mas um Jesus que se declara como Deus, a isso não tinha mais aceitação. Tá? E é aí que começa então a costura e os conchavos que vão levar Jesus para Jerusalém e para o destino dele. E então nós já estamos entrando na nossa aula de hoje rumo a Jerusalém. Por aqueles dias, já se passaram mais de 2 anos do batismo, 2 anos e alguns meses talvez, né? O tempo passou rápido. Vocês viram o tempo passando? Passou rápido, né? Por aqueles dias, o Jesus que até agora estava muito concentrado na região da Galileia, ele decide firmemente, com convicção, deixar Cafarnaum e ir para Jerusalém. Uma mudança de rumo completa, né? Que os evangelhos não nos dão muitas explicações, qual foi o raciocínio de Jesus, como é que ele chegou a essa conclusão. Só diz assim, o evangelho de Lucas, que cumprido os dias para que Jesus fosse assunto ao céu, decidiu firmemente, intrepidamente, ir para Jerusalém.
É estranho, pode parecer estranha essa decisão de Jesus, porque é nesse momento que a tensão está muito acentuada. Foi lá em Jerusalém que vamos dizer assim, que ele soltou aquelas bombas na aula passada, né? Lá ele corre muito mais risco, mas é para lá que ele quer ir agora, ou seja, ele tem plena convicção de que o tempo está cumprido. E ele vai começar, então, a última viagem. A última viagem de Jesus. Já vimos Jesus viajando tanto, né? Andamos junto com ele, nós homens, nós mulheres, viajamos junto com Jesus, em várias aldeias, em Cafarnaum, em Naim, em Nazaré, em Caná da Galileia, né? Foi tão gostoso ver Jesus agindo, atuando, e agora nós começamos já um momento que vai deixando aquela saudadezinha no peito. Eu me pergunto se os discípulos, quando começaram essa viagem agora para Jerusalém, se eles também começaram a sentir no coração e na alma esse apertozinho, sabe? Porque às vezes a gente pensa nos discípulos, nos apóstolos, como os grandes homens santos, mas a gente está vendo aqui no nosso curso que eles eram muito homens como nós, e durante esses anos, já há 2 anos e pouco com Jesus, eles se tornaram muito mais do que meros seguidores, como a gente está acostumado a falar hoje. Eles tiveram oportunidade de se tornarem amigos íntimos. Não é incrível? Eles se tornaram amigos íntimos do próprio Deus, de andar, de dormir junto, de comer, de conhecer o que pensa, o que fala. Então, eles também já, ainda que não querendo entender, a gente vê isso nos evangelhos, Jesus fala, olha, eu estou indo com destino ao fim. Ainda que não querendo entender, né, eles começam a perceber a mudança de clima durante essa viagem. Quando eu digo que Jesus está indo em destino ao fim, eu estou usando a palavra fim aqui, sobretudo com a ideia de finalidade. Ele está indo para cumprir a missão de Jesus. E nós vamos entender isso, que a missão do Cristo, a missão do Messias envolvia nascer, viver aqui e morrer sacrificialmente. Então ele não está indo só para o fim da vida dele, ele está indo para a finalidade da vida dele. Agora, essa viagem para Jerusalém não foi uma viagem como qualquer outra, como as viagens que a gente faz. A gente sai de um lugar aqui e chega no outro rapidinho, o mais rápido possível, né? Essa não foi, como eu chamo, uma viagem linear. Ou seja, Jesus saiu daqui de Cafarnaum e chegou em Jerusalém. Se fosse uma viagem direta, são aí algo em torno de 200 quilômetros, um pouco menos. Quanto tempo Jesus gastaria naquela época, né? Mesmo com as condições ruins de viagem, ele gastaria não mais que alguns dias, né? Talvez uma semana, um pouco menos, um pouco mais, né? Mas teria sido isso. Mas não foi o que aconteceu. Se a gente for olhando, e nós vamos começar a fazer isso nessa aula, às vezes a gente vê Jesus mais ao sul, depois um pouquinho mais ao norte, depois mais para baixo, mais para cima de novo, né? Essa foi uma viagem de aproximação. O que ele fez foi sair de Cafarnaum e ir se aproximando gradualmente de Jerusalém. Ele não foi direto, entenderam? Ele vai se aproximando aos poucos, né? Ele vai passar por várias aldeias, vários povoados. É como se nesse último momento, ou se aproximando dos últimos momentos, ele não quisesse deixar ninguém de fora, né? Ele quer visitar e ele quer ter um contato com o máximo de aldeias e de pessoas possíveis. Então é assim a viagem para Jerusalém, e ela vai durar, na verdade, alguns meses. O que poderia talvez ser feito em uma semana ou menos, vai durar alguns meses. Eu não sei quantos, mas na minha estimativa, mais de 3 meses, tá bom? Para ele chegar a Jerusalém. Essa viagem, ou esse percurso, talvez seja uma palavra melhor, ele é muito importante dentro da narrativa da vida de Jesus. É tão importante que o evangelista Lucas, ele destina do capítulo 9 ao capítulo, acho que 19,
ou 24, agora fiquei em dúvida, mas ele destina vários capítulos do livro dele para falar a respeito dessa viagem, né? Cerca de 1/3 do livro de Lucas são destinados só para falar dessa viagem, porque nesse momento vão surgir muitos encontros e desencontros de Jesus, tá? E é assim que eu vou conduzir a aula de hoje, mostrando vários encontros que Jesus teve nessa viagem e também desencontros. E com isso eu quero que a gente vá pensando sobre a nossa própria vida, tá? Eu acho que essa é uma aula para a gente refletir um pouco sobre a nossa vida, porque a vida é feita dessas duas coisas que eu falei para vocês. Não é mesmo? A gente não está tendo o tempo todo encontros e confrontos ou desencontros, não é assim que a gente vive? Essa não é a síntese da existência? Então nós vamos aprender com Jesus o que Jesus tem para ensinar e nós vamos aí tirando lições. Hoje eu vou dar uma cutucada em vocês aí no final da aula, né? Eu já acariciei, já amancei, né? Principalmente as mulheres, uma aula para trás. Hoje no final da aula nós vamos ver aí um Jesus com ensino que vai dar uma remexida na gente. Então, vamos começar essa viagem. Logo no início dela, saiu aí? Está religando? Tá. Ok. Logo no início dessa viagem, Jesus, ele dirige alguns discípulos na sua frente para prepararem a estadia dele na região de Samaria. Nós já vimos que os judeus, eles não passavam pela Samaria, lembram disso? Eles davam a volta toda, mas eles não gostavam de passar lá. Mas para Jesus isso era muito normal. Jesus tinha estado na Samaria muitas vezes, aquela vez com a mulher samaritana e tantas outras. Jesus não tinha problema nenhum com relação a isso. Então, assim, na cabeça de todo mundo era muito natural que Jesus passasse pela Samaria, mas dessa vez foi diferente, né? Logo, então, no início dessa viagem, Jesus encontra uma rejeição. É o primeiro confronto da nossa aula. Quando ele chega numa aldeia dos samaritanos, os samaritanos não querem recebê-lo, não querem que ele permaneça na cidade. A gente não sabe o motivo detalhado, o evangelista só fala o seguinte: porque estava escrito no seu rosto que ele estava indo para Jerusalém. Então, os samaritanos decidem não recebê-lo. Esse foi um impacto muito grande para os discípulos. Eles se irritam muito com esse acontecimento. Essa irritação dos discípulos parece até desproporcional, porque eles chegaram ao ponto, gente, 2 desses discípulos, aqueles que Jesus tinha apelidado de Boanerges, lembram? Os filhos do trovão. Quem que eram eles? Tiago e João, né? Eles chegam a propor para Jesus o seguinte: Jesus, você deseja que a gente mande descer fogo do céu e queime essa vila inteira que não quis te receber? Vejam bem, né? Não parece assim uma irritação anormal diante de um acontecimento, né? Gente, e eles não estavam brincando, eles proporam para Jesus matar todo aquele pessoal queimado, né? E Jesus precisou conter eles, né? Olha a resposta de Jesus para eles: gente, vocês ainda não sabem de que espírito vocês são? Em outras palavras, Jesus falou assim: olha, em qual time vocês jogam? Vocês já pararam para pensar, né? Então, esse episódio aqui, logo no início, esse primeiro desencontro, me faz pensar na minha própria existência, né? Em quantos momentos, às vezes, de irritação, de nervosismo, né? De respostas truculentas, né? De palavras duras, que certamente Jesus olharia para mim e falava assim: mas você não sabe de que espírito você é? Você é meu ou não é meu? Foi o que Jesus disse para os discípulos deles, né? E isso me faz pensar também quantas vezes a gente julga algumas pessoas, né? É comum, infelizmente nós fazemos isso, né? Nós olhamos e falamos assim: lá, né? Diz que é de Deus lá, diz que é religioso, diz que está frequentando a igreja, diz que não sei o que, olha o que ele faz, né? Quando
nós, assim como os discípulos de Jesus também, às vezes temos algumas reações muito desproporcionais e nós precisamos que Jesus nos chame no canto, né, e nos lembre em que time que nós jogamos, né? Nós precisamos estar nos lembrando disso. Qual que é a reação de Jesus? Simplesmente ele deixa aquela vila para lá e ele vai para um próximo lugar, né? Mas agora com uma estratégia diferenciada, né? Jesus ele separa 70 discípulos, vejam que a turma que anda com ele ainda é uma turma grande. Ele separa 70 dos que estão com ele, fazendo esse percurso, divide eles em duplas, 35 duplas, e envia cada dupla para uma aldeia, para um povoado, para preparar aquele local antes da chegada de Jesus. Estão entendendo? Então eles iriam, anunciariam o reino de Deus, anunciariam uma mensagem de arrependimento, diriam que o reino está próximo e que Jesus está chegando, que o Cristo está chegando e vai passar por ali. Tá? Então só isso aí, para mim, já comprova que essa viagem de Jesus foi bastante longa. Se são 35 duplas, é porque Jesus ia passar pelo menos em 35 povoados ou aldeias diferentes, talvez mais, né? E se Jesus aí, vamos pensar, ele gastou pelo menos um dia de deslocamento para chegar, ficou lá no mínimo 2 ou 3 dias, né? Você multiplica isso por 35 lugares, você vai ver que Jesus gastou aí mais de 3 meses para terminar esse percurso. E Jesus preparou essas duplas para aquilo que eles enfrentariam. Eles enfrentariam acolhimento? Sim, eles teriam, mas eles teriam rejeições, como tiveram logo no início? Teriam. Jesus falou, olha, se vocês forem, a mensagem que vocês estão levando for rejeitada, vocês peguem a sandália de vocês, sacudam o pó, que nem o pó dessa cidade vocês não vão lembrar, né? Mas não deixem de falar para eles que o reino de Deus está próximo. Agora, se vocês forem para um lugar e vocês forem acolhidos, entrem na casa, se hospedem ali, se derem comida para vocês, vocês comam, não fiquem mudando de casa em casa, né? Recebam o que está dando ali e preparem um caminho para que eu chegue nessa cidade. Os discípulos foram capacitados para essa missão, né? Então aquele episódio que a gente vê Jesus falando, olha, se vocês beberem alguma coisa mortífera, né, algum veneno, vocês não vão morrer, se forem picados por cobra, vocês estão protegidos, é um texto bíblico que é muito utilizado aí para tentar passar a ideia de que os filhos de Deus estão blindados de todo o mal, que não acontece nada com eles. Mas quando a gente vai ver lá no Evangelho, essa palavra de Jesus foi dita para os discípulos durante essa missão. Eles foram capacitados de forma especial para esse projeto específico de visitar ali as aldeias durante essa viagem, tá bom? E quando Jesus está preparando os discípulos, essas duplas, para o que eles enfrentariam, né, tanto acolhimento quanto rejeição, ele se lembrou de algumas cidades que estavam ficando para trás. Ele se lembrou da cidade de Betsaida, se lembrou da cidade de Corazim e se lembrou da cidade de Cafarnaum, onde ele passou mais tempo e onde ele morou, né? Essas cidades eram próximas umas das outras, foram as cidades que mais viram Jesus em ação. Foi ali que Jesus dormia e acordava, foi ali que foram feitos a maioria dos milagres, os ensinos, tudo aconteceu nessas 3 cidades. Mas essas cidades o povo dessa cidade não amoleceu o coração. Jesus, no final das contas, a mensagem dele é rejeitada ali. Ele é rejeitado como Cristo, como Messias. Então, nesse momento, gente, Jesus levanta um lamento muito triste a respeito dessas cidades. Ele fala assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de você, Cafarnaum, porque se em Tiro e Sidom, Tiro e Sidom lá em cima no nosso mapa, são cidades estrangeiras que pertenciam a povos que eram considerados cruéis, né, tiranos, cidades consideradas pecadoras pelos judeus. Jesus falou assim, se em Tiro e em Sidom fossem realizados os milagres, né, que você, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, viram, com certeza o povo de lá teria se arrependido dos seus pecados, mas vocês não. E Jesus, então, levanta, né,
alguns autores chamam de imprecação, palavra difícil, né? Ele fala assim: e você, Cafarnaum, você acha que você vai subir até o céu? Lembram que Cafarnaum era uma cidade em expansão, em crescimento, tinha lá uma coletoria de impostos, né? Aquela cidade que parece que vai se desenvolver. Ele falou: você acha que você vai se elevar, vai crescer até o céu? Você vai descer até o inferno. Duro, né? Jesus falando isso, né? O que será que significa essa palavra imprecação? Quando os autores falam, Jesus levantou imprecações contra essas 3 cidades. O que é isso, hein, gente? Xingamento? Estava revoltado contra essas cidades? Sentença, eu acho bom, levantou uma sentença contra essas. Olha, por mais duro que pareça, a palavra que se encaixa melhor aqui, eu não quero fugir, né? Eu não posso maquiar a história aqui. O que Jesus fez, gente, foi amaldiçoar essas cidades. Jesus amaldiçoou essas 3 cidades. O Jesus que abençoa, aqui ele está amaldiçoando mesmo. Tá? É como eu entendo. E agora eu quero ver com vocês qual que o que aconteceu nessa história com essas cidades. A gente sabe que as cidades, ao longo do tempo, elas realmente, algumas crescem, desenvolvem, florescem, outras continuam na mesma, né? Passa a vida toda em Joanésia, continua do mesmo. Tem gente de Joanésia aí? Tem alguém de Joanésia aí, né? Olha que tem. E outras cidades, acontece também, às vezes desaparece, né? Não é tão comum nas histórias, mas desaparece. Vamos ver lá na região de Jerusalém, né, de Israel, que aconteceu com as cidades que fazem parte da história da Bíblia, né? A cidade que Jesus cresceu, qual que era o nome dela? Vamos lá, gente, me ajuda para eu me considerar um bom professor, hein? Como é que era a cidade que Jesus cresceu? Nazaré. 2000 anos depois, essa cidade existe ainda, é uma cidade de porte médio, mais de 30 mil habitantes, né? Está lá no mesmo local contando a história. A cidade onde Jesus nasceu, Belém, né? Hoje sob o controle dos palestinos, né? Mas também é uma cidade que existe, não virou uma cidade grande, era uma cidade pequena, continua sendo uma cidade pequena, mas estão aí as fotos para comprovar a existência. Um lugar que era um povoadozinho, Jesus de passagem ressuscitou o filho da viúva, lá, como é que era o nome? Opa, tem muita gente que vai tirar nota boa na prova, hein, no último dia. Naim, será que Naim existe? Já mostrei para vocês, né? Pequena, quase que um povoado, mas existe no mesmo lugar, com o mesmo nome, né? Atravessou todos os séculos. Vamos ver agora as cidades grandes da época. Jericó. Também já vimos em alguma aula aí, Jericó, um oásis no deserto, né? É a cidade mais antiga continuamente habitada da história do planeta, mais de 6.000 anos habitada sem interrupção, está lá. E Jerusalém? Jerusalém, estamos quase chegando em Jerusalém. Gente, Jerusalém tinha tudo para ter sumido do mapa. Falei para vocês na primeira aula, Jerusalém foi completamente destruída, de não sobrar nada 2 vezes, né? Foi mais de 40 vezes, esteve em guerra, foi capturada, recapturada, reconstruída, reformada, e a cidade volta a florescer e volta a existir, e hoje é considerada a capital religiosa dos judeus, que cada vez mais invocam também para Jerusalém como sendo a capital política do Estado de Israel. Essa é uma discussão política muito interessante, muito importante, mas que a gente deixa para outro momento. Aqui, ó, essa foto aqui mostra para a gente a outra parte de Jerusalém, que a gente está sempre acostumado a ver essa imagem, né, que é o cartão postal, mas Jerusalém é uma cidade grande, construída nas montanhas, né, em volta do Monte Sião, e aí está a vista do outro lado de Jerusalém. Mas quais foram as cidades que Jesus levantou uma sentença contra elas? Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Vamos lá para os satélites para a gente tentar encontrar essas cidades? Então vamos lá. Olha aí, a Galileia, não é isso? Já bem conhecida nossa, o Mar da Galileia. Na aula passada a gente esteve lá no Monte Hermon, lembram onde estão as nascentes do Jordão? E vocês já sabem aí onde fica Cafarnaum, né? Será que a gente vai encontrar uma cidade aqui? O que nós temos aqui em Cafarnaum? Olha aqui.
Isso aqui é Cafarnaum. São apenas o quê? Ruínas. Aquela cidade que Jesus falou, né? E você acha que vai se levantar até o céu? Na verdade, você vai descer até o inferno. Vamos ver se a gente tem foto aqui de Cafarnaum. Olha aí, já mostrei para vocês, né? É isso o que sobrou da cidade de Cafarnaum. Muito bem, mas Jesus ele falou a respeito de 3 cidades, né? Falar que amaldiçoar uma cidade e ela deixar de existir, né? Vamos ver as outras duas para a gente tirar a conclusão. Então vamos atrás de Corazim agora. Vamos voltar lá. Corazim ficava a 3 quilômetros de distância de Cafarnaum. Então, não deveria estar muito longe, né? Não deveria ser muito difícil de achar. Mas quando a gente vai buscar as fotos de satélite, né? O que a gente acha, na verdade, olha lá, no meio do nada. Hoje existe um parque, mas é um parque arqueológico, né? Vamos ver se a gente clica aqui, vamos ver se aparece alguma imagem. O que nós temos aqui? Hoje é isso que nós temos em Corazim. Corazim deixou de existir. Como? Ninguém sabe. Quando? Não se sabe. Por que que uma cidade deixa de ser habitada, desaparece e vira só ruínas? Das 3, já sabemos que 2 delas desapareceram. Vamos atrás de Betsaida. Ora, nós estamos num caminho aqui. Se Jesus só falou sobre 3 cidades, a gente já viu que 2 desapareceram. Pode ser uma coincidência? Depois a gente vê que todas as outras continuam existindo, né? Agora, se das 3 cidades que Jesus tiver falado, 100% delas tiver desaparecido, nós vamos ter que repensar alguma coisa a respeito de Jesus. Concordam comigo? Vamos procurar então Betsaida. Betsaida era uma cidade razoavelmente boa, inclusive 3 dos discípulos eram naturais de Betsaida. Pedro, André e Tiago, eles eram naturais de Betsaida. Jesus fez muitos milagres lá em Betsaida. E ela não estava longe, a gente entende que ela ficava a cerca de 10 quilômetros de Cafarnaum. Então, onde que a gente deveria procurar ela? Então, Cafarnaum, Corazim, a cerca de 10 quilômetros em direção à foz do Rio Jordão, nós deveríamos encontrar aqui a cidade de Betsaida. Mas não existe nenhuma cidade, e embora os historiadores e os arqueologistas venham procurando insistentemente esse local, sequer hoje é conhecido a localização onde foi a cidade de Betsaida. Tem uma discussão muito grande, eu essa semana tentei me atualizar para ver se tinha tido alguma novidade. Existem 3 ou 4 lugares que os arqueólogos apontam, ruínas que podem ser a cidade de Betsaida, mas não se tem nenhuma certeza, né? O lugar que vem sendo apontado como o mais provável são essas ruínas que são chamadas de Et-Tel, né? No alto de uma colina, né? Não é uma grande colina, mas numa montanha, existem algumas ruínas extensas, e esse tem sido apontado como o provável local da cidade de Betsaida. Essas cidades, então, elas são chamadas de o Triângulo Evangélico, né? Cafarnaum, Corazim e Betsaida, as cidades que desapareceram completamente do mapa. As 3 cidades desapareceram. E agora, eu acho que chegou a hora da gente encarar mais algumas verdades sobre Jesus, né? Me parece que a gente tem que entender que Jesus, ele não apenas tem uma mensagem para
o homem, ele não apenas tem uma mensagem sobre a nossa vida, mas Jesus, ele conhece também o futuro. Concordam comigo? Não é muita coincidência as 3 cidades que Jesus ter se manifestado sobre elas, as 3 terem desaparecido sem deixarem um vestígio, com um detalhe: a cidade de Betsaida, segundo registros históricos, ela foi conhecida nos próximos séculos depois de Jesus. No século VII, né, já com a Europa cristianizada, tem um registro de um bispo europeu que visitou a cidade de Betsaida, né? No século X, a mesma coisa. Então, a cidade de Betsaida deve ter existido, talvez por 1000 anos depois de Jesus. Mas aquilo que Jesus falou vai se cumprir, ainda que se demore muito tempo. Isso significa que Jesus conhece o presente, o futuro e o destino, não apenas das cidades, mas eu acho que a gente tem que entender que Jesus conhece também o destino das pessoas. Mas nós vamos continuar aqui a nossa viagem, né, junto com Jesus. Então, depois de ter feito essa sentença a respeito dessas cidades, Jesus, então, ele começou a visitar aquelas localidades que os discípulos já tinham ido antes para preparar a estadia e a passagem de Jesus. E nessa viagem, como eu falei com vocês, Jesus vai tendo vários encontros, né, e desencontros. Olha aí como é que é o percurso. O primeiro encontro que Jesus teve entre a Galileia e a Samaria. Os evangelhos dizem que saiu ao seu encontro um grupo de 10 pessoas leprosas. Essa doença, eu acho que todo mundo tem noção do que seja, né? É uma doença que foi, hoje já não é mais, mas uma doença terrível. Uma doença que, na história da humanidade, inclusive na história do Brasil também, né? Ela deixou profundas marcas. O que é a lepra? Hoje ela é chamada de hanseníase, não é isso? A lepra o bacilo de Hansen, né? É uma doença, né, que ataca, nós temos médicos aí, me ajudem se eu estiver falando alguma besteira aí, né, que ele ataca as terminações nervosas e ele vai tirando a sensibilidade das pessoas. Então, a pessoa com essa doença, ela, como perdeu a sensibilidade, ela perde o autocuidado. Então, ela não percebe que ela está se machucando, se ferindo, né? E isso acaba levando a um quadro de infecções, né? E às vezes até de perda de membros. Era muito comum, né, no passado, ver pessoas sem dedo, sem parte do nariz, sem parte da orelha, né? Aqui no Brasil, existiam os leprosários. Já escutaram falar sobre os leprosários? Né? Não, aqui em Minas Gerais existiram 3. Né? Eu acho que algum deles até ainda se encontra em funcionamento. Essa doença é uma doença assim, muito contagiosa, né? E ela é contagiosa pela saliva, pelo suor, né? E com medo dessa doença, né, e com muito desconhecimento, o que era feito? Quando uma pessoa começava a apresentar os sintomas de lepra, né, elas eram encaminhadas para esses leprosários e elas eram abandonadas, isoladas lá. Essa foi a realidade até a década de 70, 80 no Brasil. Né? Jaqueline, minha esposa, trabalhou, né, dentro de um leprosário e ela me contava várias histórias. As histórias dessas pessoas são as mais tristes possíveis. Né? Gente que, durante a adolescência, descobriu a doença e o pai colocou dentro de um trem, né, e mandou ela para esse local e nunca mais, 50 anos depois, está lá nesse leprosário, teve notícia de um pai, da mãe, de uma irmã gêmea. Né? Esses locais acabaram se tornando depósitos de gente, embora lá tivesse algum tipo de tratamento, né, mas era o isolamento completo. Né? Uma história que eu me lembro muito da Jaqueline ter contado, uma senhora
que chegou lá no hospital, porque esses leprosários eram cidades, eles tinham bairros, casas, hospitais, as pessoas viviam isoladas do mundo lá dentro, né? E uma senhora chegou no hospital com o pé muito roxo, não é isso, Jaque? Muito infeccionado, inflamado, num estado de putrefação total, né? E eles tentaram lá fazer alguma limpeza, sepsia, para tentar descobrir o que era, foram fazer um raio-x, e no raio-x, um prego de 5 centímetros inteiramente dentro do pé daquela pessoa. Né? Como ela não tinha sensibilidade nenhuma, ela pisou naquilo, né? E ali começou um processo de inflamação, e ela vai perder o pé, vai perder a perna, e pode ser que perca a vida por causa disso. Então, era isso que acontecia com essas pessoas. Né? Histórias terríveis, histórias de muita tristeza. Se era assim no Brasil até a década de 80, né? Hoje não, hoje, né, a hanseníase é uma doença muito tratável, a pessoa toma um comprimidinho, graças a Deus a ciência, né, fez uma evolução incrível nesse ponto. Imagine na época de Jesus qual era a situação dessas pessoas. Né? O Velho Testamento tinha regras muito específicas. Uma pessoa que era identificada como leprosa, primeiro, ela era excluída, banida da cidade. De alguma maneira, né, se antevia até que existia um contágio muito forte. Né? E as regras bíblicas do Velho Testamento, às vezes, podem parecer terríveis, mas elas têm um caráter sanitário muito forte. Então, essas pessoas, primeiro, eram banidas, né, das cidades. Segundo lugar, elas eram obrigadas a se vestir de forma maltrapilha, sempre com roupas rasgadas, eram proibidas de pentear o cabelo e tampavam o rosto com panos. Vai construindo a cena, né? E quando alguém se aproximasse dessas pessoas, elas tinham que gritar: impuro, impuro! Olha que cena terrível, né? Dessas pessoas, que situação terrível, né? Elas viviam todo o tipo, não apenas a dor da doença, né, mas a dor da exclusão, a dor da própria situação dela. Então, são essas pessoas com quem Jesus vai se encontrar. Obviamente, eu não achei nenhum pintor do Renascimento italiano para fazer a pintura desse encontro de Jesus. Ninguém quis pintar essa cena, porque ela é terrível, né? E eu trouxe essa ilustração para a gente ver como é diferente a imaginação que, de repente, a gente faz dos acontecimentos bíblicos e a realidade. Quando a gente olha o desenhozinho, parece até assim, né, bonitinho. Jesus encontra com os 10 leprosos. Não é isso aí que aconteceu. Né? Eu trouxe uma outra imagem aqui, é uma imagem meio forte, mas eu vou mostrar para vocês do que é um leproso, né, na época de Jesus, e eu vi muitas pessoas parecidas com o que eu vou mostrar para vocês, né, nos leprosários. A cena é mais ou menos essa, né? Pessoas desfiguradas, pessoas comidas pela doença, né? Pessoas acabadas, desculpa a expressão, mas são moribundos. Né, são quase que cadáveres ambulantes. São essas pessoas que se encontram com Jesus. O pedido delas, vocês podem imaginar: Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. O Jesus que a gente já viu encostando na menina morta, né? Talvez a gente vai pensar na nossa cabeça aqui que Jesus vai dar um abraço nesse pessoal agora, não é? E falar: filho, né, tua fé te salvou. Como ele fez com tantas outras pessoas, como ele fez com a mulher lá da hemorragia, não é? Mas Jesus, ele também não se aproxima dessas pessoas. E aí você, né? Calma, gente. Jesus tem um propósito em todas as coisas. E eles devem ter se sentido rejeitados, mais uma vez, quando Jesus, de longe, não curou, não falou que eles estavam perdoados, não falou que eles estavam, não chamou eles de filhos, não abraçou, não fez nada. De longe, Jesus falou: vão em direção à cidade, entrem na cidade e se apresentem ao sacerdote. O que será que Jesus está propondo para esse pessoal?
lá no Velho Testamento, quando tinha todas as regras a respeito da lepra, falava que se por acaso acontecesse de alguém se achar, por qualquer motivo, curado dessa doença, o que ele deveria fazer? Entrar na cidade, se apresentar ao sacerdote, o sacerdote verificaria as condições físicas e poderia reestabelecê-lo ao convívio social. Então, o que Jesus disse para eles foi... Será que foi para eles descumprirem a regra que eles não podiam entrar nas cidades? Ou foi para eles cumprirem uma regra que dizia respeito a uma cura quando eles não tinham sido curados ainda? Jesus não curou eles, mas mandou eles entrarem na cidade e procederem como se tivessem sido curados. Então, gente, me parece que o que Jesus está pedindo para eles é que eles tenham fé que o milagre aconteceu, quando milagre nenhum é visto. Eles não estão curados por Jesus, mas eles se afastam de Jesus, o grupo dos 10, e eles se dirigem para a cidade para se apresentar para o sacerdote. E eu estou imaginando esses 10 aí indo conversando, batendo um papo entre eles, né? Talvez um deles tenha dito assim: eu esperava mais de Jesus. O pessoal falava tanto de Jesus, né? Eu esperava mais, né? Falava que ele é tão carinhoso com as pessoas, de longe, tratou a gente como todo mundo, né? Como alguém talvez fale assim: nossa, eu esperava mais daquele curso lá, né, de Jesus, todo mundo fala tanto, cheguei lá, não teve nada. Enfim, o outro falou assim: ah, é mesmo, né? Podia pelo menos ter encostado na gente, se ele não tem poder para curar, mas pelo menos ter dado uma atenção. Ou será que é o contrário? Será que eles iam cheios de expectativa? Vamos lá, entrar na cidade, vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe o sacerdote não vai curar a gente, Jesus está antecipando. O fato é que eles iam conversando entre eles, distraidamente, quando um olhou para o outro e falou assim: mas a sua pele está limpa. E o outro falou para um: a sua também. Cadê aquele membro que você não tinha? Né? Cadê aquela mácula? Cadê aquela impureza? Eu estou vendo você restaurado. E quando se deram conta, os 10 estavam curados. No caminho, né? Antes de entrar na cidade, os 10 se acharam curados. E agora, imagina a euforia. Aquele ali que não via o pai, né? Deve ter pensado, há 20 anos, será que meu pai está vivo ainda? Ele deve ter corrido para a cidade para poder achar. Será que tinha alguma mulher ali, né, que talvez não via o marido? O que aconteceu com meu marido? Né? Será que ele está lá ainda? E ela deve ter corrido também. Alguém se lembrou do amigo, né? Alguém se lembrou do filho. Daqueles 10, 9 foram em direção à cidade e procurar reestabelecer a sua vida e contar para os outros o que tinha acontecido. 9, mas um deles, não. Um deles voltou. Nada daquilo era mais importante do que agora agradecer, ser grato a Jesus pelo que tinha acontecido. Né? E Jesus fala para eles, para ele, né? Ué, não eram 10? Né? Só um que voltou. E aí, eu pergunto para vocês, que estão caminhando aqui junto comigo, né? O que é mais fácil, gente? Ter fé ou ter gratidão? Normalmente a gente acha que ser grato é mais fácil que ter fé. Mas esse episódio parece nos mostrar o contrário. Parece que 10 tiveram fé e resolveram entrar na cidade mesmo antes do milagre acontecer. Mas só um teve gratidão, né? E eu falei para a gente que a nossa aula hoje era para a gente ir pensando, né, na vida. Encontros e confrontos. Né? E esse foi um encontro de Jesus que mostra que a gente precisa aprender sobre fé, mas a gente precisa aprender também sobre gratidão. Né? Quanta coisa que Jesus tem feito, que Deus tem feito nas nossas vidas e que às vezes a gente não tem voltado para agradecer. Jesus vai caminhando, né? E vai caminhando em direção à Judéia. Quando a gente vai saindo da Galileia, a vegetação vai ficando cada vez mais árida. Vejam aí que o verde já está sumindo, as montanhas da Galileia estão ficando para trás, e poucos quilômetros depois, olha qual que é a realidade, né? Só deserto. Isso sim,
poucos mesmo, assim, 5 minutos, quando você olha, a paisagem já está se transformando. E nessa viagem, Jesus vai tendo outros encontros, né? E um outro que aconteceu aí pelo percurso, tenta imaginar aí, né, o caminho que Jesus está fazendo. Jesus foi procurado por um homem, né? Algumas versões dizem que ele é intérprete da lei. Quem estiver estudando a Bíblia aí, eu acho até interessante que vocês tenham mais de uma versão da Bíblia para comparar. Tá? O que são versões da Bíblia? São traduções diferentes. Né? A Bíblia é uma só, tá, gente? A Bíblia que os evangélicos usam, que os católicos usam, e vários outros nomes que surgem, a Bíblia é uma só. Na verdade, existem traduções. Existe uma que é mais utilizada por um grupo, mais utilizada por outro, e hoje existem várias traduções que são consideradas, vamos dizer assim, mais acessíveis, com uma linguagem mais acessível. Tá? Eu gosto muito de uma que chama Nova Versão Internacional, ou uma outra que chama Bíblia na Linguagem de Hoje. Tá? Então, por exemplo, a maioria das versões fala que Jesus foi procurado por um intérprete da lei. Não é muito fácil da gente entender, intérprete da lei. Ele foi procurado por quem? Foi procurado por um advogado. É isso, né? Então, numa linguagem mais atualizada, você vai encontrar lá que Jesus foi procurado por um advogado. Se preparem, viu, gente? Porque se você for procurado por um advogado, né? Temos alguns advogados aqui, eu também estou no meio, não quero falar mal de ninguém, mas nós não somos fáceis não, somos? Não somos não. E aí, Jesus foi procurado por um advogado, e esse advogado tinha uma pergunta para Jesus. A pergunta era uma espécie de pegadinha, né? Ele perguntou o seguinte: Jesus, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Só que quando um advogado faz uma pergunta, geralmente ele já sabe a resposta. E aquele advogado já sabia a resposta. Só que quem vai pegar ele vai ser Jesus. Porque Jesus devolve de forma muito sábia a pergunta para ele. Jesus fala: e aí? Né? O que você deve fazer? Você que é o advogado, me diz o que a lei fala. E o advogado deu a resposta, caiu direitinho, deu a resposta. Ele falou: eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, e eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Aí Jesus falou: aí pronto, faz isso, e você garantiu a vida eterna, você já sabe a resposta. Mas o advogado sempre tem a razão, né? Não, ele nunca vai ficar para trás. Então, ele saiu com outra, para ele não perder esse embate aqui. Ele falou assim: mas tem um problema, eu não sei quem é o meu próximo. Ok? Essa era uma questão muito debatida pelos judeus. Os judeus sabiam que deviam amar e fazer o bem ao próximo, mas aí eles debatiam quem é o próximo. Tinha uma corrente que dizia que o próximo eram só os parentes. Então, eu estou desobrigado com o resto. Faço bem para o pessoal do meu sangue e estou resolvido diante de Deus. Uma outra corrente mais expansiva falava, que inclusive veio predominar ao longo da história, falava que o próximo do judeu é um judeu. Todo mundo que pertence à mesma nação é próximo. Então, até hoje, o judeu mantém um vínculo de cooperação com os seus muito grande. Um judeu, em qualquer lugar do mundo, quando ele identifica um outro judeu, ele vai carregar água na peneira para esse pessoal, vai receber na casa, vai hospedar, vai ajudar, vai fazer tudo, um pelo outro. Mas, com relação aos estrangeiros, a quem não é judeu, né, não existe obrigação nenhuma, porque esses já não são considerados mais próximos, o próximo, tá? Quando o advogado faz a pergunta para Jesus, mas enfim, quem é o meu próximo? Então Jesus vai contar uma história para ele, uma história que é famosa, e a gente conhece essa história como a história do bom samaritano, tá bom? Vou recontar essa história para vocês que Jesus contou, então, para o advogado. Um homem, ele estava descendo de Jerusalém em direção a Jericó. Jerusalém é uma cidade que fica no alto das montanhas, a 800 metros de altitude. Já Jericó é uma cidade que fica próximo do Mar Morto, né, a 400 metros abaixo do nível do mar. Essa estrada que esse homem está percorrendo era uma estrada conhecida, Jesus não inventou isso não, tá? Existia essa estrada, existe até hoje, ela tinha 27 quilômetros, e
é uma estrada muito íngreme, porque ela sai de 800 metros acima do nível do mar e termina a 400 metros. Portanto, em 27 quilômetros, você tem que descer quantos metros, gente? 1.200 metros de altitude. E era uma estrada perigosa, porque ela era uma estrada deserta, com várias formações rochosas, onde muitos assaltantes, bandidos se escondiam, né, e às vezes atacavam as pessoas que estavam passando. Eu tenho aqui uma imagem, aqui, ó, duas imagens, na verdade, entre Jericó e Jerusalém, para vocês entenderem como é que é a geografia do local, né, como é que é o relevo, e vocês imaginarem aqui a mesma coisa que os ouvintes de Jesus estão imaginando. Quando Jesus falou, um homem descia de Jerusalém para Jericó, o que o pessoal já imaginou? Nossa, coitado, ele vai passar aperto nessa estrada, né? E aí, Jesus avança a história. Esse homem foi atacado por bandidos, roubaram tudo que ele tinha, bateram nele, machucaram ele, deixaram esse homem semi-morto, ferido e jogado no chão. Mas nessa mesma estrada, pouco tempo depois, estava descendo de Jerusalém para Jericó um sacerdote. Quem eram os sacerdotes? Quem eram? Os sacerdotes seriam os equivalentes hoje aos pastores ou aos padres, né? Eram as pessoas que cuidavam do povo, né? Os líderes religiosos. Tinham a função de pastores mesmo, de apacentar. Então, quando Jesus fala isso, talvez os ouvintes devem ter pensado, nossa, que bom, graças a Deus, está vindo alguém bom que vai socorrer. Era isso que os ouvintes esperam da história de Jesus. Só que as histórias de Jesus são sempre surpreendentes. Quando o sacerdote viu o homem caído, o que ele faz? Ele passa de lado, né? E ele continua o seu percurso. Mas nessa mesma estrada, continua Jesus, vem depois um levita. Quem eram os levitas? Alguém sabe? Os levitas eram os encarregados dos serviços no templo, na igreja. Eram as pessoas que funcionariam como diáconos, né? Eles abriam e fechavam os templos, cuidavam da igreja e também eram os encarregados da liturgia, especialmente das músicas. Os levitas são os adoradores. Quer gente melhor do que os adoradores? Gente, adorador, né? Eles têm um coração diferenciado. Então, quando Jesus falou, olha, depois do sacerdote vem um levita, todo mundo deve ter pensado, graças a Deus, pelo menos o levita vai fazer alguma coisa. Mas o levita também passa de lado e vai embora, né? Jesus não entra em detalhes aqui, mas a gente sabe, dá para entender na história, que esse pessoal, eles não estão assim, atrasados. Sabe aquela desculpa nossa, quando você vê uma pessoa caída na calçada, na frente da sua casa, você fala assim, eu estou atrasado. Se eu não tivesse tão atrasado, a gente constrói lá dentro, né? Se eu não tivesse que levar o menino na escola, ou se eu não tivesse indo para o meu trabalho, eu pararia aqui e faria alguma coisa. Esses dois não estão atrasados, porque eles estão descendo de Jerusalém para Jericó. O templo no qual o sacerdote e o levita trabalham, ele fica em Jerusalém. Então, eles estão saindo do turno de serviço deles. Então, essa desculpa eles não têm, tá bom? Mas depois desses dois que não socorreram, Jesus fala que está vindo um samaritano. Nossa vida! Agora, se o sacerdote não socorreu, se o levita, que é um adorador, não socorreu, o samaritano, que é um inimigo, o samaritano vai se aproveitar da situação, vai acabar de matar. Não é? O samaritano vai chutar ele lá, se tiver alguma coisa, né? O samaritano mesmo que não vai fazer nada. Mas, surpresa, né? O samaritano, ele não apenas para, como ele coloca vinho e óleo sobre as feridas, que eram os produtos de asepsia que eles tinham, né? O samaritano coloca esse semi-morto. Vejam que o samaritano ele se envolve, ele não apenas pergunta, vê qual que é a situação, ele se envolve, né? Ele cuida, coloca o homem no próprio animal dele,
leva esse homem para uma hospedaria, né? Fica lá com ele, depois na hora de ir embora, deixa um dinheiro com o dono da hospedaria, e ainda diz, se gastar qualquer coisa a mais, vocês podem ter certeza que na volta eu passo aqui e vou te indenizar. Olha aí, essa história, com certeza, muitos pintores quiseram pintar, né? E eu falei para vocês que, conforme a gente tivesse oportunidade, a gente ia trazer algumas telas aqui, fazer uma espécie de história da arte cristã aqui. E hoje eu vou trazer aqui pela primeira vez uma tela daquele que é considerado um dos maiores pintores de todos os tempos, né? Que é o Van Gogh. Então, olha aí que impressionante a pintura dele, bem com traço de Van Gogh, né? Você vê a pincelada bastante carregada de tinta, o laranja sempre é muito forte, as cores vivas, e a gente vê o samaritano aí colocando então o judeu ferido sobre o próprio animal, né? Cheio de expressão. E me chamou a atenção, quando eu estava analisando a tela, a presença ainda sumindo, né, mas do sacerdote e do levita, já indo longe a caminho, sem dar as costas, mas eles estão ali mostrando que Vicente Van Gogh, né, conhecia bem a história que ele estava pintando e tinha que conhecer mesmo, né, ele era filho de um pastor evangélico, e queria muito ser pastor, mas nunca foi aceito, porque vocês sabem, né, todo mundo sabe, o Van Gogh sofria muito das faculdades mentais. Inclusive, assim, maioria, se não todos os quadros que ele pintou, né, já foi em estado bastante avançado, né, de demência. Olha só como a vida dá volta, né? O homem que se tornaria considerado as telas mais caras, o maior pintor de todos os tempos, nunca vendeu uma tela em vida. Ninguém nunca quis comprar, né? Se achava assim, absurdo, feio, horroroso a pintura dele, né? O irmão dele guardava todas as telas e vendia uma coisa ou outra, ou dava, distribuía, né? E hoje Van Gogh é essa sumidade toda. Mas continuando a nossa história, então, Jesus, depois de contar tudo isso para o advogado, então lembrando, Jesus está conversando com o advogado, Jesus faz a pergunta então que o advogado quer saber, né? Devolve a pergunta, quem nessa história é o próximo do homem ferido? Quem que é, gente, nessa história? Passaram 3 ali, né? Quem que é o próximo? Quem é, gente? Pode falar. Tem pegadinha não. Quem que é o próximo? Vocês concordam? O samaritano é o próximo? Vocês acham que é isso que o advogado respondeu? Não, ele era advogado, né, gente? O advogado nunca vai dar o braço a torcer. Um samaritano, seu próximo? Presta atenção, né? O que ele fala? Aquele que usou de misericórdia. Mas não fala que é o samaritano. Ou seja, nem depois de Jesus ter, né, dado todas as lições, enfim. Mas para a gente, o que fica de lição aqui? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o nosso próximo, gente? Como é que a gente responderia para Jesus? Quem é o nosso próximo? Às vezes a gente fica, né, querendo fazer uma ação e procurando um asilo, procurando uma creche, um orfanato, eu gostaria de fazer alguma coisa. Vamos procurar sim, gente, nós temos que procurar. Isso é ótimo, não deixa de fazer não. Mas o nosso próximo é quem? O próximo é aquele que Deus coloca no meio do nosso caminho. Não é? É isso. Quem é que está no meio do seu caminho? Pode ser a sua esposa, não é? Deus colocou no seu caminho, está lá precisando de ajuda, precisando de apoio, precisando de socorro, e nós estamos procurando lá fora para fazer. E o próximo está ali. Pode ser o filho, pode ser a pessoa que trabalha na nossa casa, não é verdade? Pode ser a pessoa que está do nosso lado no trabalho, está ali moída, né? Quebrada, não, mas aqui é o meu trabalho, né? E às vezes a gente não é capaz de olhar para essa pessoa, né? E para ver a necessidade, para apoiar, para parar a nossa loucura, o nosso dia a dia, o nosso atraso, a nossa confusão, para ser o próximo. Então, esse foi mais um encontro de Jesus, né? Ou será que foi um confronto com esse advogado? Eu não sei, né? Mas entre encontros e confrontos, Jesus vai prosseguindo a sua caminhada, né? E essa
esse percurso de Jesus, nós estamos fazendo aqui muito resumido nessa aula de hoje, né? Ele é marcado por encontros, confrontos e histórias. É nessa viagem que Jesus vai contar a maior parte das parábolas que a gente conhece. E aí, hoje, eu condensei aqui os encontros. E na aula que vem, nós vamos falar sobre histórias. Eu vou parar essa viagem para a gente ouvir várias histórias de Jesus. Então, a próxima aula vai ser bem diferente da pegada que nós estamos fazendo aqui, para a gente escutar essas histórias, tá bom? Mas, ainda na tocada da aula de hoje aqui, não foram poucos os desencontros que Jesus teve. Quem está acostumado a pensar num Jesus muito, vou usar a palavra aqui, pastelão, um Jesus muito bonachão, um Jesus que não reage a nada, que pode tudo, sabe aquele Jesus bonzinho que a gente às vezes constrói? Se surpreenderia ao encontrar Jesus aqui durante essa viagem, sabe? Jesus, ele fala aqui nesse momento tudo o que precisa ser falado, sabe? Jesus não poupa não, quando Jesus precisa passar a mão na cabeça, ele passa, mas quando Jesus precisa dar dura, Jesus dá dura mesmo, sabe? Nessa viagem, por exemplo, vou tentar resumir aqui alguns episódios. Uma vez ele entrou na casa de um fariseu, a gente já falou sobre os fariseus, né? E ele foi para a mesa de refeição sem lavar as mãos, né? E aí teve um burburinho ali na casa do fariseu. Nossa, Jesus não lava as mãos. E começou aquele negócio ali. Sabe o que Jesus falou para o fariseu, para o dono da casa que estava recebendo ele? Falou assim, você está achando ruim de eu não lavar a mão? Pior é você, que é bonitinho por fora, mas por dentro é podre. Você é um sepulcro caiado, seu insensato, seu louco. Você está achando o quê? Né? Quem fez o exterior, né? Não é a mesma pessoa que fez o interior? O que adianta você com todas essas regras aí, morais e éticas, e por dentro você está desse jeito? Então, Jesus, ele vai, batendo de frente com o que precisa ser batido. Parece que naquele momento ali, né, sabe quando gera aquele mal-estar, fica aquele clima tenso ali? Eu percebo que uma mulher ali tentando dar uma amenizada, tentou mudar de assunto, minha percepção. Aí ela vira para Jesus e fala assim, não, Jesus, você fala bem demais, estou aqui floreando um pouco, né? Muito feliz deve ser a sua genitora, né? Aquela que te deu de mamar, que cuidou de você, né? Muito bem-aventurada ela. E Jesus percebeu que aquela média que estava sendo feita ali, falou assim, bem-aventurados, felizes, não são, né? Os meus parentes físicos não, são aqueles que me escutam e obedecem o que eu estou falando. Então não vem com média para mim não, eu quero obediência, eu quero compromisso comigo, né? E assim Jesus ia enfrentando todas as situações que iam aparecendo. Enfrentou os fariseus, enfrentou os líderes religiosos. Os líderes religiosos que eu falo são os donos da religião. Esses donos existem até hoje, sabe? Aquelas pessoas, Jesus falou para eles, vocês, em vez de aliviar o povo, vocês colocam mais carga no povo. O povo busca a religião para se aproximar de Deus, e por conta de vocês, a culpa não é da religião, a culpa é de vocês que tornam esse negócio um fardo. E Jesus desce o bambu também, né? Mais para frente, Jesus também vai se encontrar com a elite financeira, a elite econômica da época, né? Sempre tão encastelada, né? Sempre achando que pode tudo, né? Que não existe limites. E aí Jesus contou para eles uma história, para aquele grupo, olha só. Às vezes Jesus vive soar até como mal educado, né? Para aquele grupo, Jesus conta a seguinte história, falou assim, olha, um homem, em determinado ano, teve uma produção extraordinária, o campo produziu muito mais do que ele esperava, ele construiu muitos celeiros, armazenou aquilo tudo. E depois falou,
Descansa, minha alma, agora você tem provisão aí para o resto da vida, aproveita a vida, você já fez e guardou, acumulou tudo que você tinha para acumular. Podia ter repartido, né, alguma coisa, né? Tanta gente ao redor, naquelas cidades, povoados, pobres, passando tanta necessidade, e ele tentou acumular tudo para a provisão dele mesmo, numa atitude extremamente egoísta. Aí Jesus falou para ele: louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que adiantou você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? O que adiantou? Vocês perceberem, esses desencontros de Jesus, ou esses confrontos, também vão servindo para que começar a ser costurado os acordos de perseguição a Jesus. Jesus não desagrada só os fariseus, mas desagrada também os donos da religião, e Jesus vai desagradar também agora a elite financeira. Todo esse pessoal começa agora a costurar e se armar, né, para poder oferecer uma resistência a Jesus. Acho importante entender isso, porque eu mesmo ficava pensando, né, se Jesus fez tanto milagre, se Jesus era uma pessoa tão bem vista, se no começo do ministério as multidões estavam tão apaixonadas por Jesus, como é que a gente vai ver lá na frente, né, ele sendo levado à morte e as pessoas contra ele? O que aconteceu? Então agora você vai entendendo, né, os conchavos, as articulações, os bastidores que vão nos levar ao final da história. Mas antes da gente terminar aqui o dia de hoje, eu já quero mostrar para vocês Jesus chegando aqui, ó, na região de Betânia, tá bom? Então Jesus já viajou, né? Já passou várias semanas na estrada, se encontrou com tanta gente, e Jesus já está aqui, bem próximo de Jerusalém, e sempre que Jesus está andando por essas imediações, ele para na casa de uns amigos dele que moram ali em Betânia. São 3 amigos, são 3 irmãos, moram juntos em Betânia. Quem são? Quem lembra? Maria, Marta e Lázaro. Jesus gostava muito de ir na casa desse pessoal, sabe? A gente vê nos evangelhos, parece que era um ponto de parada de Jesus. Sempre que ele estava por ali, ele dava um jeito de parar na casa desses 3. Você tem lugar assim, que você desvia da rota, né? Mas você não deixa de parar porque você se sente bem, confortável ali, né? A casa desses 3, gente, era uma espécie de Beléus, assim. Era no meio da viagem. Jesus sempre... você que está vendo a gente aí, não é de Minas Gerais, você não vai entender por que o pessoal riu aqui, né? Só quem faz a viagem do Vale do Aço para Belo Horizonte entende o que é a importância do Beléus. Essa era a importância da casa de Lázaro, Maria e Marta. Um lugar onde Jesus se sente à vontade. Esse é o local. E, mais uma vez, Jesus chegou lá. E vocês concordam comigo que Jesus não está sozinho, não é verdade? Jesus está com os seus discípulos e seguidores. Conhecendo Jesus, eu acho que Jesus não mandou um recado antes de que estava indo, não, sabe? Não mandou uma carta, um WhatsApp, nada. Simplesmente chegou. Para o desespero das mulheres, vamos imaginar que talvez ele tenha chegado na hora do almoço, ou quase na hora, com aquela turma toda. E agora? O que você faz? Botar água no feijão. O que mais? Correr para tirar o pó, né? Porque toda casa, eu acho que tem, né? No dia a dia, na rotina da casa, tem umas coisinhas ali que não são próprias ou propícias para aquele dia que a gente está com visita. Ou só a minha casa que é assim, gente? Não? O bom, né, de morar em prédio, por exemplo, é que quando alguém toca o interfone, você tem aí uns 3, 4 minutos para sair catando tudo e escondendo nas gavetas, né? Aí chega a visita, só não pode abrir nada, né? Ou esse aqui tá tudo. Então, gente, quando Jesus chegou ali, eu imagino que foi isso que aconteceu. A Marta, coitada. A Marta é executiva, sabe? É ativa. A Marta é aquela pessoa que quer tudo certo, quer tudo no lugar, é perfeccionista. Se ela vai receber uma visita, ela quer preparar o cardápio com cuidado, ela quer que tenha entrada, ela quer que tenha prato principal, ela quer que tenha sobremesa, mas não pode ser assim, um doce de leite qualquer, tem que ser uma torta bem preparada. A Marta é perfeccionista.
A Marta é atividade, a Marta é que enxerga a necessidade e ela vai atrás. Então a Marta, gente, a Marta está com os cabelos para cima. Jesus chegou de novo. Eu gosto de Jesus, mas com esse povo todo, né? E ela começa naquele desespero todo, fazendo uma coisa, fazendo outra, colocando água no feijão, mandou uma mensagem, Lázaro passa no açougue, Lázaro traz um bife aí de última hora, porque o pessoal está aqui. Em compensação, a Maria, gente, a Maria, deixa eu ver se eu tenho uma imagem da Maria aqui. O que a Maria está fazendo na hora dessa? Vamos ver. Olha só o que a Maria está fazendo, gente. A Maria, ela se assentou nos pés de Jesus. E está ali batendo papo com Jesus longamente. Sabe aquela conversa que não termina? E aí, como é que vai? Né? E ela está se deliciando ali, ela está dando risada. Gente, que é uma coisa que deixa a gente irritada, é quando você está atrasado, apertado, fazendo um monte de coisa, o outro está folgando. Era isso, né? E a Marta começa a ficar muito nervosa com a folga da irmã dela, né? Com que Maria está lá na tranquilidade. E Marta, ela chegou num estado de irritação tão grande que ela vai na visita no Jesus e chega para Jesus e fala: Jesus, você não se incomoda aí de eu estar fazendo tudo aqui sozinha para dar conta dessa vida pesada que eu tenho, né? Tudo nas minhas costas, enquanto a minha irmã está aí batendo papo de risadinha com você? Você não se incomoda com isso, não? Está vendo essa imagem que vocês que eu coloquei aí? Vocês acham que foi desse jeito que aconteceu, gente? Vocês acham que a Marta chegou assim, rindo para Jesus? Oh, eu estou aqui fazendo pão, né? E eu estou vendo que vocês estão tendo uma conversa boa aí. Vocês acham que foi assim a conversa? Né? Foi não. Olha aqui, uma outra pintura. Olha como é que a Marta chega para Jesus. Como é que é aí, ó? Essa folga dessa mulher aí que não faz nada, sobra tudo para mim, né? E essa tela mostra exatamente o momento que Jesus responde. Jesus fala: Marta, Marta. Olha o dedo de Jesus em riste, né? Jesus fala o nome dela 2 vezes. Olha o detalhe. Marta, Marta. Quando a minha esposa fala, Rafael, Rafael, eu já, ó, né? Então Marta já sentiu, já vem bronca ali, não é não? Já vem bronca. E Jesus fala para ela: você está agitada demais, Marta. Você está correndo atrás de tanta coisa. É a pós-graduação, é o mestrado, é o curso de inglês, é postando foto no Instagram. Você está aí ao mesmo tempo tentando cozinhar e tentando seguir a arquiteta, seguir a decoradora, seguir o médico esteticista, seguir não sei quem, seguir a influência, seguir a blogueira, a estilista. Marta, Marta, você está fazendo tanta coisa, você está aborrecida com tantos serviços, quando muito pouco é necessário, ou apenas uma coisa. Está vendo a Maria? Ela escolheu a boa parte. Vamos fazer uma enquete aqui? Quero saber aqui quem que é Marta e quem que é Maria aqui, tá bom? Quem aqui se parece com a Marta? Quem aqui se parece com a Marta? Hã? Fica com a mão levantada, deixa eu ver. Quem se parece com a Marta? Muito bem, temos muitas Martas aqui, né? Tá bom, agora eu quero ver quem é a Maria aqui. Quem é Maria? Quem é Maria? Poucas Marias aqui, hein? Muito pouco. Eu acho que sempre tem mais Martas que Maria, né? Sempre tem mais Martas que Maria. E vocês também consideram, assim, vocês também ficaram aborrecidas com a Maria aqui, ouvindo essa história? Ficaram aborrecidas, acharam ela uma folgada? E vocês também devem ter ficado um pouquinho aborrecidas com Jesus, né? Porque vocês esperavam que Jesus fosse corrigir essa injustiça. A Marta, gente, ela carrega o peso todo, metaforicamente falando, e ela sempre se considera injustiçada. Ela sempre se considera a provedora. Ela acha, gente, a Marta, desculpa vocês que levantaram a mão, tá? Mas eu estou falando a verdade. A Marta, porque eu também sou Marta, a Marta sempre acha que se não fosse ela, o mundo parava.
A Marta acha que se não fosse ela, o almoço não saía, o filho não ia para frente, né? A casa não dava certo, o resultado no final ia ser péssimo, né? Se não fosse a Marta fazer do jeitinho dela, a sobremesa não ia ser tão boa. O problema não é que a Maria não fez, é porque só o jeito da Marta que serve. A verdade é essa. Já a Maria, gente, ela, entre a perfeição, entre você receber o seu convidado da melhor maneira possível, com a mesa linda, os talheres impecáveis, tudo no lugar, e você talvez receber com um pouquinho menos perfeito, mas você gastar tempo com a pessoa, você rir com ela, você se divertir. A Maria prefere essa segunda opção, entendeu? A Maria, ela não está tão ligada em que as coisas saiam assim, 100%, mas a Maria, ela descobriu que existe alguma coisa importante, existe alguma coisa necessária ou essencial. E é isso que Jesus, você pode até estar meio brava com Jesus aí, mas é isso que Jesus está ensinando para a gente. Na vida existem muitas coisas que são importantes. Olha, o curso de inglês é muito importante? É. A pós-graduação é. A progressão no serviço é. Tudo são coisas muito importantes, não é? O filho ter as melhores notas, fazer todas as atividades extracurriculares, tudo isso é muito importante, é muito bom. Só que existe o que é necessário. O que existe o que é essencial. E é isso que Jesus está dizendo para Marta. Martas, vocês andam agitadas com muita coisa nessa vida. Olha o peso que vocês estão carregando. Quando muito pouco é necessário. E Maria escolheu a boa parte. E aí eu quero tirar desmistificar uma outra coisa aqui. Às vezes a gente acha que não existe escolha. Muitas Martas falam, eu não tenho escolha, eu tenho que fazer. A vida empurra, se não for eu, ninguém faz, essa família toda está nas minhas costas, eu sou a única filha que presta atenção, enfim, eu não tenho escolha. Mas olha o que Jesus fala, Maria escolheu a boa parte. Então existe a parte importante e existe a parte boa, a parte necessária. Todos nós podemos escolher. Às vezes nós não queremos, porque você quer continuar sendo Marta. Mas, segundo Jesus, não sou eu que estou falando, existe a possibilidade de escolher. E Jesus termina dizendo, Maria escolheu a boa parte e isso não será tirado dela. Será que Maria e Marta aprenderam a lição? Será que elas aprenderam? Guarde essa história na sua cabeça, porque mais para frente, daqui umas 3 aulas, nós vamos encontrar de novo com Maria e com Marta. E aí você vai ver se elas entenderam o recado, se elas aprenderam ou se elas continuam. Maria sendo Maria e Marta sendo Marta. E eu pergunto para você, você continua o mesmo depois de escutar Jesus? Ou você aprendeu a lição? Eu espero encontrar com você também, daqui a alguns episódios na vida, e quem sabe você me falar, sou doido para isso acontecer, um aluno me falar, lembra daquela aula de Maria e Marta? Então, eu aprendi a lição e eu escolhi a boa parte. Vamos orar para a gente encerrar? Feche seus olhos aí onde você está. Deus, obrigado, Pai, porque entre encontros e confrontos que a vida é feita, nós entendemos o recado do Senhor para nós. Deus, entendemos que precisamos cultivar algumas coisas, como a gratidão, assim como aquele doente que foi curado. Deus, nós precisamos cultivar o cuidado ao nosso próximo. Deus, tem tanta gente no meio da nossa estrada precisando de socorro, que o Senhor nos faça ver e enxergar os nossos próximos, assim como também o Senhor permita que possamos estar vivendo de uma maneira mais parecida com aquilo que o Senhor espera de nós, escolhendo sempre a boa parte. Deus, e a boa parte é desfrutarmos da presença, da companhia do Senhor Jesus, termos tempo para gastar com o Senhor,
Deus, termos tempo para desfrutar das coisas que o Senhor tem nos dado, como a família, os filhos, Deus, os amigos, Deus, enfim, todas aquelas bênçãos com as quais o Senhor tem nos cercado. No nome de Jesus que eu te peço que o Senhor abençoe a cada pessoa aqui presente, guarda, proteja, Deus, e leve em paz para a sua casa, para uma semana de reflexão. No nome de Jesus. Amém.